dia, meus amados irmãos. Foi falha minha que não liguei aqui. Atenção, novamente. Bom dia, meus amados irmãos. Bom dia. Que a graça do Senhor esteja com cada um de nós hoje e sempre. Estamos nesses dias, nesses domingos, indo às Escrituras e conversando sobre alguns encontros com o Senhor Jesus. Hoje não será diferente. Trataremos de um encontro muito revelador com o Senhor Jesus. Mas nós teremos dois momentos na nossa mensagem. O segundo momento vai ser o encontro revelador com o Senhor Jesus. Mas o primeiro momento da mensagem não. O primeiro momento é de uma constatação um pouco difícil. Deixe-me revelar o meu ponto. Eu gosto muito de conversar com as pessoas a respeito do conhecimento que tem de Deus, da palavra, do Senhor Jesus. Sempre me sinto aquém no conhecimento das grandes doutrinas reveladas pelo Senhor. Gosto de ouvir sermões, de participar de conferências, de estudar comentaristas, livros, na expectativa de conhecer mais e mais do Senhor. Porque eu penso que o Senhor nos chama a isso. Precisamos conhecê-lo mais e melhor. E como é abundante o conhecimento do Senhor revelado nas Escrituras. E certo dia, conversando com uma pessoa que reputo muito conhecedora das Escrituras, das grandes doutrinas, elementos muito importantes, conversávamos sobre vários aspectos, quando ao final, aquela pessoa olhou para mim e disse: mas Roberto, conversamos muito, que coisa boa, mas existem momentos, situações muito singulares na minha vida, que eu trago à minha memória apenas duas grandes verdades. Aí quando alguém diz assim, me assalta uma curiosidade, eu já pego logo o celular, abro no bloquinho de notas, vou anotar duas grandes verdades, essa daqui eu vou conseguir decorar, um negócio especial. E então aquela pessoa, conhecedora demais das Escrituras, ela me disse: a primeira coisa que eu lembro a mim mesmo é que Deus é soberano. Ele pode todas as coisas. Não existe impossíveis para Deus em todos os seus propósitos. Ele é criador de todas as coisas, Ele permanece no trono. Deus é soberano. Eu anotei: Deus é soberano, muito bem. Ele disse: e a segunda verdade, que nos momentos mais sensíveis da minha caminhada, eu trago ao meu coração, é que esse Deus, Ele me ama. Ele me ama. Eu digo só isso, só isso. Deus é soberano, poderoso. Deus me ama. Duas verdades preciosíssimas das Escrituras para aqueles que são do Senhor, nascido de novo em Jesus. Não há impossíveis para o Senhor. E Ele me ama. E o lado contrário dessas verdades é que então, se nós pensarmos na estratégia de Satanás para minar as nossas forças, para nos entristecer, para nos fazer tropeçar diante dos obstáculos da vida, talvez a grande estratégia de Satanás seja minar essas verdades. Talvez sinalizar para o seu coração que talvez Deus não continua no trono assim todo poderoso como parece, afinal de contas, quantas tragédias. Ou talvez Satanás tenta lançar seus dardos inflamados na expectativa de que você duvide do próprio amor de Deus para com a sua vida.
E eu vou dizer aos irmãos, queridos, que acho que não há nada mais danoso quando alguém que conhece o Senhor, teve a sua vida transformada, mas começa a duvidar do poder de Deus ou do amor de Deus. Isso é trágico. Por isso, nesse dia, nessa manhã, eu queria tratar com vocês à luz de um texto muito conhecido das Escrituras. Como é a vida? Como é a caminhada? Quais são as características daqueles que são amados pelo Senhor Jesus? E para tanto nós vamos ler apenas um único versículo. Peço a todos que estão com as suas Bíblias que abram lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 11. É um texto muito conhecido, uma das narrativas mais festejadas no círculo cristão, mas existem verdades aqui nessa primeira parte que me chamam a atenção a respeito de como vivem os amados do Senhor Jesus. Acharam João capítulo 11? Acharam? Gostaria que vocês localizassem o versículo de número 5 e ao final do 1, 2, 3 e já nós leremos o versículo de número 5. Combinado? 1, 2, 3 e já. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Esse é o meu ponto. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Não sou eu que estou falando, é a Escritura quem diz. Nós vamos olhar para esse texto e indagar como é a vida de gente amada pelo Senhor dos Senhores, o Rei do Universo, o Senhor Jesus. É a Bíblia que diz que Ele os ama. Não obstante, queridos, o texto começa de uma maneira que eu não gosto. Não gosto. Acho que inclusive está errado, mas está aí. A narrativa do capítulo 11 começa dizendo: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Como assim? Como assim? Eles são amados do Senhor Jesus, aquele que dá vista aos cegos, aquele que faz o paralítico andar, aquele que ressuscita mortos, aquele que faz quem tem a mão ressequida estender, aquele que cura leprosos. Como assim? Lázaro, amado do Senhor Jesus, está enfermo. Como assim? Deixe-me dizer uma primeira revelação para os irmãos. Os amados do Senhor Jesus não estão isentos das más notícias, não estão isentos das complicações, não estão isentos das aflições, não estão isentos das enfermidades. Os amados de Jesus também abrem o resultado do exame e está lá uma doença difícil, terrível, consequências deletérias, prognósticos difíceis. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque uma das grandes estratégias de Satanás é quando uma má notícia bate à porta da sua casa, chega na sua vida. Muitas das vezes o inimigo, que é o acusador, ele solta na sua mente: será que Jesus te ama mesmo? No pior momento da sua história, uma notícia trágica dessa. E eu queria rapidamente encerrar esse ponto apenas dizendo que muitas pessoas, elas realmente caem em um processo, eu vou chamar de dúvida do amor de Deus, ou de incompreensão de aonde está o Senhor, por causa de algo muito doloroso que bateu na porta da sua casa. Queridos, a palavra de Deus diz que o Senhor amava Lázaro, amava Maria e amava Marta. Não obstante, o texto começa dizendo: Lázaro está enfermo.
Não são as más notícias que chegam, que batem à porta da nossa casa, e especialmente na nossa família, que irão dizer para nós se o Senhor de fato nos ama ou não. Que o inimigo seja repreendido se ele tem lançado esse tipo de dúvida à sua mente em função das graves complicações ou das notícias difíceis que têm batido à sua porta. Não estamos isentos, não somos alheios às más notícias, mas o salmista diz que o justo, ele não teme as más notícias porque o seu coração confia no Senhor. O que vai diferenciar o amado do Senhor é a forma como ele lidará com as más notícias, mas não a existência delas ou não. Quero instar com os irmãos, não duvide, se você já foi aos pés do Senhor Jesus, se você já o recebeu na sua vida, não duvide do seu amor, porque de repente algo que você não queria, não esperava, acha que nem aguenta, bateu na porta da sua casa. O que é que quem é amado pelo Senhor Jesus faz? O que é que quem sabe que Deus é todo poderoso e que Deus ama, o que é que uma pessoa dessa faz? Quando a notícia dolorosa bateu a porta. O texto revela, quem é amado do Senhor Jesus, em primeiro lugar, ele clama, ele busca socorro, ele vai à presença do seu Senhor. O texto diz para nós que as irmãs, quando então Lázaro está doente, que estava enfermo, diz o texto no verso 3, mandaram pois as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor Jesus, está enfermo aquele a quem amas. É isso mesmo. Quando somos do Senhor, quando temos um Deus, quando no final das contas temos essas duas grandes verdades, não há impossíveis para Deus e Ele me ama, diante das más notícias, daquelas que trazem lágrimas ao nosso rosto, quando não sabemos como lidar, nós corremos aos pés do Senhor Jesus. Esse é o primeiro lugar. É importante lembrarmos isso. Quando somos do Senhor, estamos em casa, recebemos uma má notícia, é uma enfermidade, queridos, não tem problema. Agenda ao médico, vá ao médico, está certo, os remédios, mas em primeiro lugar, dobre os joelhos, vá à presença daquele que é quem criou o DNA, é quem criou as partículas menores que o homem continua tentando encontrar quais são, ele criou, vá a ele. Para mim, essas mulheres aqui que têm o irmão enfermo, são amadas do Senhor, elas revelam para nós a importância da oração, de buscarmos ao Senhor quando a situação é difícil. E aqui eu aprendo uma coisa, muitas pessoas têm vergonha das situações difíceis que enfrentam. Situações difíceis com os filhos. Jamais pensou que aquilo aconteceria e aquilo está acontecendo, tem minado as forças, você já não dorme. Problemas seríssimos conjugais. A corda está esticando, você tem ojeriza até mesmo para voltar para casa, mas a pessoa tem vergonha. Tem vergonha de compartilhar, tem vergonha de vir na reunião de oração, tem vergonha de levar isso aos pés do Senhor Jesus. O que a palavra nos ensina é que quando somos amados do Senhor, quando nem mesmo entendemos as situações complicadas, nós levamos à presença do Senhor o nosso clamor, a nossa dificuldade, a nossa complicação, na expectativa de que Ele intervenha. Lógico, e isso é oração, é o compartilhamento. Vamos orar, queridos. A Bíblia diz para procurarmos uns aos outros, porque muito vale pela sua eficácia a súplica do justo. Compartilhe os seus pedidos, pare com essa panca de que eu não vou me expor, ninguém pode saber da minha fragilidade. Eu não estou dizendo para você vir aqui à frente e dizer para todo mundo para dar conversinhas, mas se una com os irmãos que intercedem, que oram, e vamos levar à presença do Senhor aquelas situações difíceis, que estão trazendo lágrimas ao nosso rosto, dificuldades. Elas buscam o Senhor Jesus. Então o texto revela para nós uma segunda coisa que é muito estranha para mim. Ora, quem disse que Jesus ama essa família é o próprio Espírito Santo, quem ilumina a palavra de Deus. Não obstante, o Senhor permite esse tipo de enfermidade muito doída, muito danosa, muito grave.
Parece que essas mulheres seguem o caminho correto, elas vão à procura do Senhor, elas têm uma expectativa da intervenção do Senhor. Não obstante, nós somos tomados por uma surpresa muito grande no verso 6, quando nós lemos assim: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Não é possível. Tem alguma coisa errada, eu vou ler novamente. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. O que é isso? Como assim? Lázaro é amado do Senhor. Maria e Marta são os amados do Senhor. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Vocês sabem que família é essa? Essa é a família que hospeda o Senhor Jesus em casa, sempre que Ele passa por Betânia. Sabiam disso? Essa é uma família que bebe dos ensinos do Senhor Jesus. Sabiam disso? Sabe quem é essa Maria? Essa Maria que está aí não é aquela mulher pecadora que nós estudamos no domingo passado, mas é aquela outra, que também ungiu os pés do Senhor Jesus com um nardo puro. Lembram daquele episódio quando um dos discípulos dizia: meu Deus, mas esse perfume podia ser vendido por 300 denários, isso é mais do que o salário de um ano de uma pessoa, isso poderia ser dado aos pobres. Essa mulher pega todas as suas economias e ela simplesmente entrega ao seu Senhor. Eles não só são amados do Senhor Jesus, como eles amam o Senhor Jesus. Não obstante, eles recebem uma notícia difícil, a doença aporta na sua casa, mas ao orar, eles se deparam com o silêncio ensurdecedor do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, pois, quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Que é isso? Não mandou nenhuma notícia, nenhum telegrama, não pediu nenhum discípulo para correr lá e dizer: avisa que eu vou depois. Nada. Uma oração urgente, algo legítimo. Querem algo mais legítimo do que 2 irmãs no primeiro século rogando ao Senhor que o seu irmão seja curado de uma doença mortal? Quer algo mais legítimo? Não consigo achar. Não obstante, o texto revela que quem é amado de Deus pode experimentar não só uma má notícia dificílima, como também pode experimentar o silêncio do próprio Deus. E eu sei que algumas pessoas talvez estejam pensando aí: eu sei o que é uma má notícia chegar, eu sei o que é uma situação que só traz lágrimas a mim, eu sei. Talvez um outro agora já esteja dizendo: e eu sei o que é orar, buscar, clamar, entregar, algo extremamente legítimo, algo que Deus tem poder para realizar, e simplesmente não perceber nenhuma resposta do meu Senhor. E sabem, queridos, deixa eu dizer uma coisa: se de um lado receber uma má notícia é um prato cheio para o inimigo tentar lhe roubar a certeza de que Deus te ama, o silêncio do Senhor eu creio que ainda mais. Sabe quando você está orando pelos seus filhos? Sabe quando você está orando pelos elementos das crises mais difíceis que acometeram a sua vida, quer seja física, quer seja emocional, até mesmo espiritual, e você leva a presença de Deus e simplesmente nada acontece, nenhuma testificação, nenhum conforto, nenhuma palavra, nada, e parece que a crise não melhora. Talvez esse seja um momento em que o inimigo das nossas almas mais queira lançar uma dúvida sobre o amor de Deus por nós.
E eu lamento dizer aos irmãos que eu conheço histórias de pessoas que simplesmente se rebelam contra o Senhor, porque não compreendem como é que um Deus que pode todas as coisas, que afirma ser a personificação do amor, que diz que me ama, não intervir quando eu mais precisava. Essa sem dúvida é uma grande estratégia do inimigo. Mas eu preciso seguir, porque o texto revela um outro aspecto muito difícil sobre a vida daqueles que são amados pelo Senhor Jesus. De um lado, não estão isentos das más notícias. De outro, podem experimentar o aparente silêncio de Deus. Mas uma terceira coisa que o texto revela é que a situação pode piorar. A situação pode piorar. É o próprio Senhor Jesus, na narrativa do texto, que em primeiro lugar revela no verso de número 14. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Se há uma dor, uma dificuldade de compreensão na enfermidade, algo muito pior é quando se agrava a crise, quando o quadro se desenvolve e, na verdade, a morte chega. E o texto é deveras peculiar, porque ele diz: então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E no versículo seguinte ele diz para os discípulos: e por vossa causa eu me alegro de que lá eu não estivesse. Mãe, não estou entendendo. O Senhor Jesus está dizendo para os discípulos que recebeu a notícia da doença, que ele fica 2 dias sem ir, que a crise se agrava e que ele está feliz de não ter ido antes. Quando nós lemos o texto na perspectiva de quem não conhece o final da história, nós não entendemos. E aqui eu queria fazer um parêntese para relembrar isso para mim e para você. A verdade é essa: nós não entendemos, nós não compreendemos, nós não temos a eternidade nas mãos, não sabemos um passo ao curso da nossa vida, não enxergamos um palmo adiante do nosso nariz. Eu sei que isso é trágico, mas deixe-me lhe dizer uma constatação a respeito de quem conhece o Senhor, ama o Senhor, se dedica ao Senhor. Pode receber más notícias, pode se deparar com o silêncio ensurdecedor do próprio Senhor, e o pior, a situação pode piorar. Pessoas com crises, talvez no seu casamento, e dizem: Senhor, intervém, porque eu estou entendendo o papel das Escrituras. É a mulher dizendo: eu quero ser submissa, eu quero amar, mas não está dando. E o Senhor não responde, o Senhor não intervém, e ela de repente não entende. Mas o pior, a situação piora. Já pensou? Com os filhos, uma doença, pedindo ao Senhor, parece que não melhora. Quando volta, grande expectativa, vai ter um milagre, afinal de contas Deus é poderoso, Ele me ama, e de repente piora. Aí sim, prato cheio para o inimigo, porque se há algo trágico na vida de quem conhece o Senhor Jesus, é duvidar do seu amor. Quando as crises chegam, quando parece que o Senhor não responde às nossas orações, quando as crises se agravam, não é tão raro assim as pessoas duvidarem da própria existência do Senhor, ou mais ainda, do seu amor. Essas mulheres não entendem. Eu leio, diversos comentaristas,
E é interessante como eles falam, né? Aqui nessa Bíblia, eu gosto muito da Bíblia de Genebra, quando ela fala dessa demora do Senhor Jesus, o comentário é só de uma linha. Ele diz assim: a demora de Jesus é uma demora que as irmãs tiveram muita dificuldade de entender. Eu gostei desse comentário. É isso. A gente não entende. A gente não entende. É mais ou menos assim, as pessoas falam assim: como é que existe um Deus? Se Ele permite isso, se Ele permite aquilo, se Ele faz isso, faz aquilo, se Ele deixa isso. O inimigo assalta o nosso coração para nos roubar dessa convicção de que Deus nos ama. Queridos, o que a gente faz quando parece que as situações para nós são as mais difíceis? Parece que Deus não se importa conosco, e o pior, elas se agravam. O que a gente faz? O texto revela para nós aquilo que eu gostaria de propor a vocês como sendo o clímax dessa história. O clímax dessa história se dá agora, quando Jesus então, depois de um silêncio enorme sem ir, que ninguém entende porquê, Ele vai. E agora Jesus chega em Betânia. Só que Lázaro já morreu. A minha pergunta para você é: o que você faria? O que você faria, querido, se fosse você nessas circunstâncias? Eu acredito que nós concordaríamos com uma resposta humana de alguém que dissesse: avisa Jesus que não precisa mais vir não. Avisa Ele que agora eu não quero mais não. Talvez alguém nesse auditório que já tenha enterrado um ente querido, pode dizer o que seria uma resposta humana. Deixa eu revelar para vocês, queridos, o que o texto diz para nós. Versículo 20. Marta, quando soube que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Maria ficou sentada em casa. Queridos, preste atenção nesse encontro com Jesus. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também eu sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir, Marta. Marta responde no verso 24: eu sei, replicou Marta, ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você ainda consegue crer nisso, Marta? Verso 27, ela diz: sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Uau! Que encontro revelador! Queridos, deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos, antes de eu compartilhar com os irmãos a revelação que surge desse encontro. Eu acho Marta curiosa, porque ela sabe que Jesus está vindo, e ela corre para o Senhor Jesus. Mas eu pergunto para vocês: como é que os bons modos, como é que a boa educação exige que nós nos relacionemos com qualquer pessoa que vai chegando à nossa casa? É necessário, pelo menos eu ensino isso aos meus filhos, né? Nós estamos no elevador, entra alguém e eu olho e falo: diga bom dia, diga boa tarde. Os meninos têm dificuldade, mas eu estou lá ensinando educação. Bom dia, boa tarde, tudo bem, certo. Mas se alguém chegando em casa, o que você diz? Vamos entrar, vou fazer um café. Ou no meu caso, vou pedir minha esposa para fazer um café, que eu nem café sei fazer. Queridos, vocês não acham muito esquisito isso não? O texto diz que essa mulher não dá bom dia,
ela não dá boa tarde, essa mulher sai correndo, ela chega na presença de Jesus. Eu não sei quanto a você, para mim, ela demonstra aqui um enorme ressentimento. Porque a frase dela é, eu não vou pôr o dedo na cara de Jesus não, mas isso aqui é só para vocês entenderem. Se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. O que está por trás disso, queridos? Vou dizer mais. A outra irmã, quando vai encontrar Jesus que está chegando, se você olhar lá, por exemplo, no versículo 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, o que ela disse? Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma frase. Eu penso que essas duas estão amarguradas com a mesma frase. Um outro comentarista que eu li, ele faz esse paralelo e diz, é bem provável que elas repetiram essa frase uma para outra, durante todo o período em que o Senhor simplesmente não apareceu. Se ele tivesse vindo, nosso irmão não tinha morrido. Se ele tivesse intervido, ele não tinha morrido. Quando Jesus chega, não tem nada. Se o Senhor tivesse vindo, ele não teria morrido. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Eu posso estar forçando o texto, eu posso não estar compreendendo direito, mas eu arrisco dizer que aqui nós temos pessoas amadas pelo Senhor Jesus, que estão profundamente ressentidas com Cristo. O que você faz, meu irmão? O que você faz quando a notícia ruim chegou na sua casa? Deus se silencia, a crise se agrava, você perdeu as esperanças. O que você faz? Você está ressentido com o próprio Senhor. O que você faz? Querido, vai lutar com Deus. Vai para Ele, vai ressentido para Ele, corre para Ele. Você não fica falando mal dEle, você não foge do Senhor. Quem é amado do Senhor e não compreende o que está acontecendo, ele não foge do Senhor, ele corre para Deus. É por isso que eu pedi ao pastor que lesse o Salmo 13 no início, porque eu não tenho coragem de ler. Tenho não. É muito abusado o salmista. Como é que alguém diz, até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando na minha alma com tristeza cada dia? Peraí, rapaz, não fala assim com Deus não. Isso não. Se vocês lerem o versículo 1 do Salmo 10, rapaz, esse negócio a gente só lê porque está nas Escrituras, mas se ele chega a dizer que quando ele passa por tribulação, Deus se esconde. Mas eu aprendo uma coisa com o salmista. Ele derrama o seu coração, é na presença do Senhor. Essas mulheres estão ressentidas, mas elas derramam o coração na presença do Senhor. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando o inimigo quiser roubar e assaltar o seu coração, para lhe tirar essa verdade preciosa de que Ele é todo-poderoso e de que Ele nos ama, quando talvez a dúvida lhe vier, quando você não entender, quando talvez você até ressentido ficar, corre para Jesus, fala para Jesus, eu não estou mais entendendo, a situação é difícil demais, se o Senhor tivesse intervido antes, tinha resolvido, e o Senhor tinha poder. Deixa eu dizer para vocês, você sabe por que elas estão tão ressentidas? Os próprios judeus que tinham ido para lá, revelam para nós, o versículo de 37, eles mostram o quanto é difícil para alguém que é amado por Deus sofrer uma complicação, porque não só ele não entende, como as pessoas à volta não entendem. O verso 37 diz assim, alguns objetaram, não poderia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que esse não morresse? É essa a objeção? Não poderia Jesus, que abriu os olhos aos cegos, fazer com que esse não morresse? Sabe quem está dizendo isso? As pessoas que foram visitar Marta e Maria no funeral. E o teu Deus, onde está? Eita pedrada. Queridos, deixa eu terminar aqui o clímax, porque esse para mim é o clímax do texto. O Senhor Jesus tem uma conversa com Marta no auge da sua dor, ressentimento, falta de compreensão. Essa mulher corre para o Senhor Jesus
ela derrama o seu coração na presença de Jesus, e Jesus começa a ter uma conversa teológica com ela, e diz: o seu irmão vai ressurgir. Só que ela não pega isso no aspecto do poder de Deus que pode ressuscitar Lázaro. Ela é quem vai revelar o que é que em última análise irá nos sustentar quando nós não entendemos nada que está acontecendo. Eu vou dizer de novo. Hernandes Dias Lopes tem uma frase de efeito, talvez eu não me lembre dela certinho, mas ela diz assim: quando você não entende por que Deus permitiu essa crise, quando você não entende o porquê Deus permitir tamanha complexidade que você tem enfrentado, você pode entender Deus. Quando você não entende o porquê das coisas, você pode entender o próprio Deus. E o que Marta revela para nós agora é o segredo daquilo que irá nos sustentar quando o inimigo tentar minar a nossa convicção de que Deus é todo-poderoso e de que Ele nos ama. Marta diz: eu sei que Ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Marta tem consciência da salvação, Marta tem consciência da eternidade, Marta tem consciência de que é só por Jesus. Foi nessa conversa que Marta abriu espaço para um dos versículos mais lindos das Escrituras, quando Jesus diz: disse-lhe Jesus, João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E parece que Jesus leva essa mulher a um momento onde talvez nenhum de nós aguentaria, para Ele fazer uma pergunta de fé. No auge da crise, o Senhor Jesus pergunta: você ainda crê, Marta? Mesmo tendo enfrentado uma grande dor na própria família, você ainda crê, Marta? Quando você esperou que eu viesse com a rapidez que os seus próprios amigos vieram, lembrem-se disso, os judeus já estavam lá, os amigos já estavam lá, Jesus não. Ele pergunta: você ainda crê? Você ainda crê, Marta, quando a crise que lhe levou a clamar a minha intervenção não só não foi respondida, como piorou? Você ainda crê, Marta? E é lindo porque Marta responde: sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que deveria vir ao mundo. Uau! Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, porque se a gente não chegar no final do texto, não tem problema, porque esse é o clímax. Sabe o que vai nos sustentar nos piores momentos da vida? Quando tudo parece conspirar de maneira equivocada, quando tudo parece ir de mal a pior, quando as notícias são as mais difíceis, o silêncio de Deus é perseverante, quando as crises pioram. Sabe o que vai nos sustentar? É nós nos lembrarmos quem de fato é o Senhor Jesus e o que Ele fez pela nossa eternidade. Na conversa com Jesus, uma mulher ressentida, magoada, entristecida, ela diz: Ele vai ressurgir. E tem mais: eu tenho crido que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que deveria vir ao mundo. Alguém se lembra dessa frase? Alguém se lembra de, nas Escrituras, alguém respondendo isso? Eu tenho crido que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que deveria vir ao mundo. Alguém se lembra? Eu sei que se lembram, mas eu vou dizer para vocês. Foi um diálogo de Jesus com os discípulos. Ele dizia: e o povo, quem que eles dizem que eu sou? Uns dizem que é Elias, uns é João Batista, ou é um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro, usado pelo Espírito Santo, diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que deveria vir ao mundo. E essa frase de Pedro, ela é usada por nós de uma maneira muito intensa, porque afinal de contas Jesus disse que essa é a verdade sobre a qual a igreja de Cristo seria estabelecida. E a gente diz: dá-lhe Pedro, o Espírito Santo o encheu.
É a mesma coisa com Marta. Ela leu Isaías dizendo: ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada um tropeçando no seu caminho, mas Deus lançou sobre ele as nossas iniquidades, e agradou ao Senhor fazê-lo enfermar, para que pela sua condenação nós fôssemos justificados. Marta entendeu que ele era o Messias prometido. Marta entendeu que nós hoje somos peregrinos nessa terra. Não serão as complicações e dificuldades que farão com que nós duvidemos do amor de Deus, porque quem se encontrou com o Senhor Jesus tem algo a sustentá-lo, mesmo quando você não entende, mesmo quando as pessoas à volta lhe criticam, quando perguntam o teu Deus onde está, quando você mesmo não entende porque Deus está em silêncio, quando você não compreende porque que as crises se agravam. Você sabe que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, e que a sua palavra não volta atrás, e que aquele que é poderoso para fazer o cego andar, ou para fazer o cego enxergar, o paralítico andar, Ele é poderoso para garantir a nossa eternidade com Deus nos céus. E essa verdade de que o nosso Senhor é Salvador, ela vai te sustentar quando nenhuma circunstância nessa vida lhe sustentar. Vai. São muitos os exemplos. Nós muitas das vezes não sabemos. Para mim, eu vou ser honesto com vocês, eu, por mim, quem crê em Jesus mesmo não devia nem adoecer. Pastor, então, não podia. Eu ando triste esses dias. Meu pastor tem mais de um mês que está doente, ele não sara. Para mim, Deus está errado, mas é porque eu não entendo. A gente não tem tempo, são tantos exemplos, né? Você vai analisar Hudson Taylor na China, um ministério maravilhoso, não é verdade? Lendo a sua biografia, na verdade assistindo o filme, já bem amadurecido o seu ministério, foi um monte de missionário para lá. E eram todos treinados por Hudson Taylor, que é quem tinha autoridade. Mas sabe o que aconteceu? Começou a haver uma certa sedição entre eles para derrubar Hudson Taylor. Não queriam estar debaixo da autoridade do Taylor. E é muito interessante, porque o filme revela isso, como é que às vezes até entre os missionários no campo o bicho pega. Hudson Taylor tinha conhecimento de medicina. Ele recebe um comunicado que tinha uma menina muito doente, com febre, num lugar distante. Quando ele está para sair, a sua filha acorda passando mal, mas ele deixa a esposa e vai. Quando ele chega lá, a menina que ele foi visitar dias depois estava boa, mas quando ele volta, sua filha está morta. E naturalmente, como qualquer pai, a gente cola o coração e sabe como é doloroso. Mas sabe de uma coisa? Aquele evento impactou de maneira gigantesca os missionários que estavam a ponto de se rebelar contra Hudson Taylor, porque eles viram como a fé e o amor de Deus para com aquela família, para aquele casal, e deles para com Deus, era acima da maior tragédia que a gente consegue imaginar para um ser humano. Eles não se rebelaram contra Deus. Eles engrossaram a fileira da fé na expansão do Evangelho na China. E aqueles que estavam prontos para criarem um grande problema, eles vão a Hudson Taylor para dizer a amargura que eles estavam criando no coração contra ele, e o quanto eles compreendiam por aquela experiência que ele de fato servia um Deus verdadeiro, um Deus estável, e que a convicção e caminhada de fé daquele homem com Deus não estava nas circunstâncias. E dali houve um fortalecimento do avanço missionário na China. Fantástico. Não sei porquê. Eu ouvi uma mensagem esses dias, para trazer para os nossos dias, né, de um pastor da nossa denominação, um pastor de São Paulo. Ele conta, queridos, que ele, depois de muita luta, 3 filhos pequenos, precisando de um carro, não tinha. Com muito custo, juntou ali um pouquinho para dar uma entrada, comprou o carro, o de menor potência no motor, para pagar em 30 meses. Quando ele compra tudo, que ele sai, ainda pergunta: mas você não vai fazer seguro? Ele fala: eu gastei o que tinha, o que não tinha, tem 30 meses para pagar, não tem jeito. E ele diz que por um mês, pastor,
Ele usa o carro com os meninos e eles louvam a Deus, até que ele vai sair do trabalho para ir buscar a menina na escola. E cadê o carro? Roubaram o carro. Nunca achou o carro. Mas as prestações não foram roubadas, ficaram lá 30 meses pagando o negócio sem seguro, porque ele optou por não fazer, não tinha jeito, não tinha recurso. É interessante aquele pastor já maduro dizendo que ele nunca entendeu, apesar de que aquilo nunca abalou a sua vida com Deus. Mas ele disse uma coisa muito curiosa. Ele disse que agora, já na idade madura, no momento formal de reunião familiar, 2 dos seus filhos mais velhos, falando sobre o pai, eles disseram que a maior marca que eles têm da vida de Deus, da vida do pai com Deus, foi o episódio do roubo do carro. E ele disse que ouviu seus meninos dizendo que o desejo do coração deles era matar qualquer ladrão que eles vissem pela frente, porque eles não só ficaram sem o carro, mas tiveram que amargar a escassez por 30 meses pagando uma prestação de um carro que não tinha. E eles disseram: nós nunca vimos o papai se rebelando contra Deus durante todo aquele episódio. E um deles disse que na sua crise de adolescência, quando ele pensava que talvez Deus não existia, ele se lembrava: mas meu pai serve um Deus verdadeiro, porque ninguém enfrentaria aquilo como meu pai. E é interessante que 15 anos depois, aquele homem dizia na sua pregação: se eu soubesse, eu tinha pedido a Deus para roubar tudo que eu tinha, se fosse para abençoar meus meninos. Você não entende, querido, e fica aí achando que Deus não lhe ama. É isso. Vá lutar com Deus, vai lembrar quem é Deus, vai ser renovado por Deus, porque Ele renova. Não temos tempo, e eu sei que você queria, mas você não vai falar da ressurreição de Lázaro. Queridos, para mim o milagre está aqui. Para mim o milagre está aqui. O milagre é você se encontrar com o Senhor Jesus e Ele ser suficiente como seu Senhor e Salvador, ainda que tenha morrido o seu ente querido, ainda que o seu ressentimento, o silêncio de Deus tenha ocorrido. É lógico que eu não posso roubar essa verdade de vocês. Deus é poderoso, Ele nos ama, e Ele gosta de intervir quando a glória será dEle. Parece que quando a gente já não tem mais esperança, parece que quando a gente já jogou a toalha, parece que quando a gente já se acertou com Deus, que é o que aconteceu aqui com Marta e Maria, parece que nesses momentos Deus gosta de intervir, e Ele realiza aquilo que é impossível. Deus continua sendo aquele todo-poderoso, e Ele continua sendo aquele que nos ama. Ele então diz: tirem a pedra. Marta diz: não vamos tirar não, está cheirando mal, mas sob a tua palavra nós vamos tirar. Deixa eu só dizer isso em 1 minuto. Um dos reflexos de quem resolve a sua vida com Deus, mesmo quando não entende as circunstâncias, é que ele é fiel a Deus. É fiel. Deus manda tirar a pedra, ela diz: está fedorento, está cheirando mal, mas eu vou tirar. Se Deus fala: querido, é um privilégio dizimar e trazer oferta, você olha e fala: eu estou com dificuldades, mas sobre a tua palavra eu vou fazer. Deus diz para a mulher: ame o seu marido, seja submissa, respeite. Ela diz: o senhor não sabe, está fedorento, mas sobre a tua palavra eu vou fazer. O fedorento não é o homem, viu, gente? O fedorento é a estrutura de dificuldade. O que é que está cheirando mal, mas que sob a palavra do nosso Senhor que nos salva, você vai continuar fazendo? Tudo que Ele revela na palavra, tudo. Continuar, querido. Porque o que o Senhor requer dos seus dispenseiros, 1 Coríntios 4:2, é que cada um deles seja encontrado fiel. Queridos, que o Senhor blinde o nosso coração com a certeza de que Ele é soberano, todo-poderoso, e que Ele ama aqueles que já se encontraram de modo salvífico pela fé com o Senhor Jesus. Que Satanás não possa nos seus engendros querer roubar essas preciosas verdades quando a má notícia bater em casa, quando parece que o Senhor não responde às nossas orações, quando as nossas crises pioram, quando o nosso coração está ressentido com Deus. Que ao contrário, o Senhor possa perguntar para nós: você ainda crê? E a gente possa responder: eu creio, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo.
que deveria vir ao mundo, que me salvou, que me limpou, que firmou os meus pés sobre uma rocha, que pôs nos meus lábios um novo cântico. O Senhor me ama e eu vou ser fiel à tua palavra até o fim. Você vai se surpreender com o poder de Deus. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra. Privilégio nosso tê-la para ministrar o nosso coração. Que o Senhor repreenda o inimigo e que o Senhor fortaleça essa convicção de que o Senhor é o Salvador, mas que o Senhor é o Senhor. O Senhor domina, e não é dado a nós essas crises da incredulidade, esse negócio, esse lado de Satanás. Que a gente possa, quando nós menos entendermos, corrermos para o Senhor, renovarmos a nossa fé, sermos abraçados pelo Senhor, fortalecermos a caminhada de fidelidade e simplesmente entregarmos todas as coisas na mão daquele que pode tudo e que nos ama, porque é a própria personificação do amor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe.